Professor, sua opinião sobre os filmes noir franceses, principalmente do Melville. Le Samurai é um dos meus filmes favoritos da vida. Cara, eu adoro o Samurai. É um filmaço. E um filme que vai inspirar muita coisa dali pra frente, sobretudo no que tange a atuação mesmo do Alain Delon. Mas, cara, uma coisa que é interessante a gente discutir sobre o cinema noir na França é até a compreensão de que o cinema noir vai ser um fenômeno tipicamente americano. E veja só, eu falei fenômeno. Porque essa é uma discussão que permeia a história do cinema como um todo, né? Veja, cinema noir, olha o nome. Olha o nome. É um nome francês. Mas um nome francês que vai descrever um fenômeno tipicamente americano. E a história sobre isso é muito interessante. É muito interessante justamente para que a gente compreenda aquilo que eu sempre falo para vocês. Não há cinema sem contexto. Não há cinema descolado da realidade material. Descolado da história. Não dá pra gente pegar o filminho que a gente gosta e achar que ele tá descolado da história e eu gosto dele puramente e acabou. Não. Esse filme foi realizado num contexto específico, foi pensado sob um contexto específico e só pode ser pensado também sob esse contexto específico. Então veja só o que eu tô falando aqui pra vocês. Você conhece o Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem 1 ano de acesso à plataforma do curso com todas as aulas lá já disponíveis. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia relacionada ao cinema. São 2 aulas novas todos os meses, mais as aulas já disponíveis na plataforma. O que você vai encontrar por lá? Obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, cinema como espelho, cinema como olhar, cinema novo, cinema clássico, cinema moderno, tudo. E você pode conferir todas as aulas já disponíveis na plataforma na página do Instagram do curso, @Introdução ao Cinema. E aí vocês vão me dizer, nossa, Felipe, só isso que tem no Introdução ao Cinema? Que absurdo! Pô, cara, tem uma porrada de aula lá disponível pra você, 2 aulas novas todos os meses, e você ainda quer mais. Então toma mais. Além das 2 aulas novas todos os meses, o Introdução ao Cinema também tem uma 3ª aula bônus ao vivo, onde eu seleciono 2 filmes referentes às aulas daquele mês para que a gente possa discutir os temas daquelas aulas a partir desses 2 filmes. Esses encontros acontecem sempre na última terça-feira do mês referente. Mas calma, se você não puder participar ao vivo, as aulas ficam gravadas. Então é isso. Ao assinar a Introdução ao Cinema, você tem 1 ano de acesso à plataforma com 2 aulas novas todos os meses, mais uma aula extra onde a gente discute as aulas daquele mês a partir de 2 filmes específicos no encontro ao vivo. Espero que curtam. Qualquer dúvida que vocês quiserem, vocês podem chegar no meu Instagram, perguntar tudo o que vocês quiserem sobre a Introdução ao Cinema. Mas o que eu posso garantir é que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Faça parte da Introdução ao Cinema. O cinema noir é um fenômeno, e mais uma vez estou evidenciando aqui que eu falei fenômeno tipicamente americano. E por que eu digo especifiquei fenômeno? Porque há uma discussão. Cinema noir é gênero? Cinema noir é fenômeno? Cinema noir é um estilo? O que é o cinema noir? Eu, Felipe, prefiro chamar de fenômeno ou estilo. Não acredito que o cinema noir seja um gênero. E é um estilo, é um fenômeno tipicamente americano. E um formato tipicamente americano que surge no contexto da pós-Segunda Guerra Mundial. E isso aqui é muito importante. Tem aula sobre cinema noir lá no Introdução ao Cinema. Essa aula tá muito legal, tá? Preciso que vocês vão lá no Introdução ao Cinema, assinem o Introdução ao Cinema, 2 aulas novas todos os meses. Uma delas que está lá é sobre cinema noir. É um gênero, é um formato tipicamente americano. E um formato tipicamente americano do pós-Segunda Guerra Mundial. E daí a gente já começa a perceber algumas das características desse formato, desse fenômeno. Que tem como uma das suas bases, por exemplo, o personagem masculino desencantado. O anti-herói que não é nada heróico.
O anti-herói que não é nada heróico. Ele é um sujeito, ao contrário, desencantado com o mundo. Que mundo? O mundo pós-guerra. O mundo pós-guerra. E esse homem desencantado, ele é desencantado pelo mundo pós-guerra e por uma civilização corrompida. Por qual motivo? Contexto histórico, Segunda Guerra Mundial. Isso vai acontecer também com o cinema faroeste, por exemplo. O faroeste pré-guerra é completamente distinto do faroeste pós-guerra justamente por conta dessa corrupção humana do pós-Segunda Guerra Mundial, esse zeitgeist desse momento. Então, o noir é um estilo que só pode ser pensado sobre esse contexto. Sobretudo esse cinema noir da segunda metade da década de 40, entrando na primeira metade da década de 50. Então, a primeira característica que a gente pode ter aqui de marca do cinema noir é esse ser desencantado, esse homem desencantado. Uma segunda característica é o uso do claro escuro, muito característico, por exemplo, lá do expressionismo alemão, que era um gênero também, que era um movimento, melhor dizendo, também, que era muito característico do pós-Primeira Guerra Mundial e das consequências da Primeira Guerra Mundial. E aí trazia toda essa questão do claro escuro e tudo mais. Só que aqui no noir, o claro escuro, ele representa de alguma forma essa corrupção humana. E uma terceira característica, são mais características do cinema noir, e eu peço que vocês assinem a introdução ao cinema para entender. É a presença da femme fatale. E o que é a femme fatale? A femme fatale nada mais é do que uma personagem forte, mulher, mas que, por sua força e gênero, leva o homem ao perigo. Concebe essa ideia? A femme fatale é um tropo narrativo feminino que representa uma mulher forte que leva o personagem masculino ao perigo. Então, o que significa a femme fatale para o cinema noir? Ela é nada mais, nada menos do que aquela mulher que ficou em casa quando o homem foi à guerra. E, em razão de ter ficado em casa, precisou se consolidar como a dona da casa, como a dona da família, como a provedora da família. Porque o homem estava na guerra. Quando esse homem volta da guerra, ele volta como? Desiludido, desencantado. É o personagem masculino do cinema noir. Desiludido, desencantado, fragilizado. E ele encontra com quem? Com essa personagem feminina, forte, destemida, provedora. E aí o que o cinema noir vai fazer? O cinema noir vai revalorizar e popularizar um tropo narrativo como a femme fatale, que nada mais, nada menos simboliza o reestabelecimento de uma ordem social. Vocês estão falando aí, bem woke. Não, na verdade é como se fosse anti-woke. A femme fatale é uma personagem anti-woke, quase. Claro, existem representações e representações. E assim, anti-woke, se a gente for pensar como essa galera pensa, tá? É lógico que nem existe isso. Porque esse personagem masculino, ele entra em contato com essa personagem feminina forte, mas a força do feminino só pode levar o homem à tragédia. Você percebe o que esse cinema noir passa a replicar nesse contexto histórico? Passa a replicar a ideia de que a personagem feminina forte só pode resultar na tragédia do masculino. Esse é o resultado. Então, o tropo narrativo da femme fatale nada mais é do que um tropo narrativo que visa o reestabelecimento de uma ordem social anterior. Que ordem social era essa? Patriarcado. O lugar onde o homem domina as rédeas da família.
Percebe? E aí, qual é o resultado pra femme fatale nos filmes? E aí a questão do male gaze que falaram aqui. Qual é o resultado pra personagem feminina nos filmes do cinema noir? Vocês podem ver isso na maioria dos filmes. É claro que vão ter filmes que vão mudar um pouco isso. Mas na maioria dos filmes, o que acontece com a femme fatale? A femme fatale é uma personagem forte que leva o personagem masculino ao perigo. Ponto. Ou seja, quando o personagem masculino desencantado e desiludido com o mundo em corrupção entra em contato com a personagem feminina, ele sai da sua posição de segurança e é colocado num mundo de perigo. Ele é posto em movimento. Por quem? Por conta da moça. Porque se apaixonou, porque foi seduzido. E essa moça tem sempre um plano. Um plano que não é nada legal. Um plano que o corrompe. Corrompe o homem. Entretanto, o caminho desses dois personagens em direção à sua resolução é sempre um caminho de redenção. Mas redenção de quem? Da personagem feminina. E como é a redenção da personagem feminina? Aqui tá a grande questão. A redenção da personagem feminina, a redenção da femme fatale é a redenção ao olhar do homem. É resolver o mistério feminino. Quem vai resolver o mistério feminino? O homem. Resolver o trauma original. Percebe? Então, mais uma vez, a femme fatale é um tropo narrativo do cinema noir, mas que também ele vai ser popularizado pro cinema noir, porque ele existe na história, não é só no cinema noir, que visa o reestabelecimento de uma ordem social. No caso específico aqui, quando eu disse pra vocês que o cinema noir é um estilo tipicamente do pós-Segunda Guerra Mundial, um tropo narrativo que visa restabelecer uma ordem social em razão dessa Segunda Guerra Mundial, em razão desse homem desencantado por conta da guerra que encontra uma mulher forte, mas que essa mulher forte só pode levar à tragédia do homem, nos fazendo voltar, ou a tentativa de fazer voltar a essa ordem pré-estabelecida. Percebe? Mas como eu disse, a femme fatale é um tropo narrativo que não é só do cinema noir. É histórico. Ele está depois do cinema noir, bem como antes. Está na Bíblia. E a Bíblia também não é um instrumento de restabelecimento de uma ordem social? Ou de estabelecimento de uma ordem social? E pra não dizer, você não é anticristão, Felipe. Não. Tá na mitologia grega. O que é a Medusa, se não uma femme fatale? O que é Pandora, se não uma femme fatale? Percebe? E se a gente for pra Bíblia, o que é Dalila, se não uma femme fatale? Dalila é a moça pelo qual, ao Sansão entrar em contato, o leva ao perigo. Sansão era forte por conta dos seus cabelos, mas Dalila entregou os cabelos aos filisteus, levando o homem à tragédia. Mas não só na mitologia cristã, não só na mitologia grega, mas também na mitologia japonesa. A mulher é a raposa. Isso é um tropo narrativo da femme fatale. Em Han, de Kurosawa, por exemplo, nós temos uma femme fatale. A Lady Kaede. Maravilhosa, inclusive. E ela é a causa de toda a tragédia. Por quê? Ela era uma mulher que se viu atormentada por todo aquele reino, oprimida por aquele sistema, e ela deseja vingança. E a vingança dela é por todos os irmãos em conflito. E Lady Kaede, em Han, nada mais, nada menos é do que uma adaptação de Rei Lear, de Shakespeare. Logo, nós temos a femme fatale em Rei Lear, de Shakespeare. Veja então o que eu tô falando pra vocês. A femme fatale é um tropo narrativo histórico. Não acontece só
no cinema noir? No cinema noir, ela se populariza. Ela se populariza... Professor, viu o Chico Moedas na propaganda da nova temporada do The Boys? KKKKKK. Ainda não. Vamos tentar ver junto aqui. Não sei se... Não, vou ver porra nenhuma que a gente vai fazer propaganda de The Boys aqui, o caralho. Mas depois eu vou assistir. Mas... Percebe? É uma femme fatale que vai ser popularizada no contexto do noir. E mais do que isso, uma femme fatale que é lastreada por esse momento histórico. Existem inúmeras femmes fatales e todas elas lastreadas pelos seus momentos históricos. Todos eles, não por acaso, que visam esse reestabelecimento ou o estabelecimento dessa ordem social. Onde uma mulher forte só pode significar a tragédia humana. Percebe? A própria Eva, perfeito. Eva é uma femme fatale, é um tropo narrativo que é uma femme fatale. Ela leva a humanidade à tragédia. Que é a mesma coisa que Pandora, que leva a humanidade à tragédia. Inclusive, num noir muito interessante, o meu filme favorito do cinema noir é um filme chamado A Morte num Beijo. Nossa, esse filme é maravilhoso. Em A Morte num Beijo existe uma inspiração muito clara no mito de Pandora. E quem abre a caixa? Uma mulher. Uma mulher. Apesar dela não ser a causa de tudo, é ela que abre a caixa. Mas eu disse isso tudo para tentar falar um pouco para vocês também sobre a questão da França, né? Olha só a volta que eu dei para falar da questão da França. Porque veja, mais uma vez, o cinema noir é um estilo tipicamente americano do pós-Segunda Guerra Mundial. Agora, é um estilo que surge nos Estados Unidos, mas onde a guerra aconteceu? A guerra aconteceu aonde, gente? Me diz aí, no chat, por favor. A guerra aconteceu nos Estados Unidos? O exército americano até foi pra guerra. Depois de muito relutar e tudo mais, né? Eles chegaram na guerra. Mas onde aconteceu a guerra? Qual foi o palco da guerra? A Europa. E por assim dizer, também França. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que no pré-Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, havia no mundo, inclusive, um estímulo de disputa. Haviam indústrias no mundo que competiam. Hollywood já era a maior indústria naquele contexto? Sim. Mas ela não era hegemônica. Por quê? Porque havia a indústria da Alemanha, com a UFA, havia a indústria italiana, havia a indústria se consolidando na República Tcheca. Havia, claro, a indústria francesa. Mas no pós-Segunda Guerra Mundial, a Europa foi palco desses acontecimentos. E a indústria da cultura da Europa se fragiliza. E essa fragilidade, não só da indústria da cultura, como da economia europeia, tem como consequência uma outra questão. A ascensão de duas grandes potências. Estados Unidos e União Soviética. Olha só como o cinema está intimamente relacionado com o contexto histórico. Olha só o que a gente precisa ter em mente. A ascensão dos Estados Unidos e União Soviética. O que significava que essa ascensão da União Soviética se apresentava como uma ameaça aos Estados Unidos no contexto europeu. O medo que vem do leste, o fantasma do comunismo, que vinha se espraiando pela Europa do leste. Pelo leste europeu. O que acendeu a alerta dos Estados Unidos. Acendeu os alertas dos Estados Unidos. Porque, veja só, tá surgindo uma União Soviética lá, que tá dando direito para trabalhador, que tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Já começa a surgir na Europa o contexto do welfare state,
estado de bem-estar social e tudo mais, né? Por quê? Porque a Europa tá aqui, porque a União Soviética tá aqui, ó, chegando, tá crescendo, tá vindo, tá vindo. O que os Estados Unidos faz, então? Plano Marshall. Plano Marshall. O que foi o Plano Marshall? Um plano de recuperação econômica da Europa Ocidental. Porque os Estados Unidos é bonzinho e queria recuperar a Europa? Não. Porque eles viam a Europa como um centro estratégico geopolítico onde a União Soviética e os avanços da classe trabalhadora poderia chegar. Então o Plano Marshall visava recuperar economicamente e industrialmente esses países. Só que a grande questão que a gente precisa ter em mente é que uma das contrapartidas pedida pelos Estados Unidos nesse contexto é: nós ajudaremos a recuperar economicamente esses países, mas nós exportaremos cinema. E quando eu digo exportar cinema, eu estou falando de exportar ideologia. Olha o que eu estou falando, então. O plano de recuperação econômica da Europa, no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial e do avanço da União Soviética em direção à Europa Ocidental, estava condicionado à entrada massiva de cinema americano nos países europeus. E, por assim dizer, entrada massiva de ideologia. Só que quais eram os filmes que estavam sendo produzidos nos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial? Cinema noir. Por que o nome cinema noir tem esse nome francês? Porque começa a entrar na França massivamente esses filmes. Os americanos, per si, não falavam que faziam cinema noir. Não havia esse debate sobre o que estava sendo feito nos Estados Unidos nesse contexto e quais eram as similitudes desses filmes. Não havia esse debate. Quem vai começar a discutir isso são os franceses, que vão dar nome a isso e, ao dar nome, caracterizá-lo, conceituá-lo. São esses franceses que vão massivamente assistir aos filmes americanos e, portanto, os filmes noir, esses filmes de policial e tudo mais que a gente estava discutindo, e dar nome, dar conceito. E mesmo depois dos franceses nomearem, conceituarem, os americanos em si não aceitavam o nome. Falavam: não, nós não fazemos cinema noir. Essa discussão só vai ser reacendida nos Estados Unidos na década de 60. Quando o cinema noir já nem estava mais sendo feito. Inclusive, dando ao nome cinema noir de Black Cinema. O que foi um grande absurdo, porque não faz o menor sentido chamar cinema noir de Black Cinema. E, portanto, esse nome caiu em desuso. E eles mesmos passam a usar cinema noir para descrever esses filmes. Em primeiro momento, eles tentaram fazer valer Black Cinema, mas não fazia sentido esse nome. Porque remete a outro tipo de produção que é realizado nos Estados Unidos. Cinema preto. Né? Só que os americanos eles só começam a discutir o cinema noir que eles faziam quando eles começam a fazer o pós-noir. Só que para fazer pós-noir, é preciso que exista um cinema noir. Então é só ali nesse contexto do década de 60, e mais especificamente na primeira metade da década de 70, com a galera da nova Hollywood, que começa a ser feito pós-noir, que a gente começa a falar de cinema noir nos Estados Unidos. Os Estados Unidos aceitando a sua própria prática. Respondido? Tá vendo aquele vídeo ali? Exclusivo para membros. Curtiram o vídeo?